Todos nós vimos os filmes. Um homem é pego em areia movediça, implorando ajuda aos espectadores, mas quanto mais ele luta, mais fundo na areia ele é sugado até que finalmente desaparece. Tudo o que resta é areia sinistra e talvez seu chapéu. Há tantos filmes com morte por areia movediça que o jornalista da Slate, Daniel Engbar, até rastreou os anos de pico de areia movediça no cinema. Na década de 1960, um em cada 35 filmes apresentava areia movediça. Eles estavam em tudo, desde Lawrence da Arábia até The Monkees. No entanto, a evidência de que quanto mais você luta, mais você afunda até se afogar, falta bastante. A areia movediça geralmente consiste em areia ou argila e sal que fica alagado, geralmente em deltas de rios. O chão parece sólido, mas quando você pisa nele a areia começa a se liquefazer. Mas então a água e a areia se separam, deixando uma camada de areia úmida densamente compactada que pode prendê-la. O atrito entre as partículas de areia é muito reduzido, o que significa que não aguenta mais o seu peso e no início você afunda. É verdade que lutar pode fazer você afundar ainda mais, mas você realmente afundaria o suficiente para se afogar? A resposta foi não. No início eles afundaram um pouco, mas à medida que a areia gradualmente começou a se misturar com a água novamente, a flutuabilidade da mistura aumenta e eles flutuam de volta ao topo. Boone e sua equipe tentaram colocar todos os tipos de objetos em sua areia movediça feita em laboratório. Se fossem de densidade equivalente a um humano, a afundariam, mas nunca completamente, apenas pela metade. Porque, então, se a física prevê que você não afunda cada vez mais, há acidentes trágicos ocasionais em que as pessoas morrem, como uma mãe de 2 filhos que se afogou em 2012 durante as férias em Antígua? A razão é que, embora a areia movediça não continue a puxá-lo para baixo, se você não conseguir se libertar a tempo, uma maré alta pode varrer você. Isso é realmente quando a areia movediça pode ser perigosa. Então, lutar sozinho não vai te afogar, mas ainda precisamos ser cautelosos. Se você quiser se libertar sem esperar pelo resgate ou pela areia se liquefazer novamente, a pesquisa de Boone mostrou que apenas para liberar um pé, você precisaria fornecer uma força de 100.000 newtons, o equivalente à força para levantar um peso médio. Carro de porte. No laboratório, a equipe de Boone descobriu que o sal era um ingrediente essencial porque aumentava a instabilidade da areia movediça, levando à formação dessas áreas perigosas de sedimentos espessos. Mas então outra equipe, desta vez da Suíça e do Brasil, descobriu uma espécie de areia movediça que não precisa de sal. Eles testaram amostras das margens de uma lagoa no nordeste do Brasil. Eles descobriram que as bactérias formavam uma crosta no topo do solo, dando a impressão de uma superfície estável, mas ao pisar na superfície a superfície colapsava. Mas mesmo assim, a boa notícia é que bacias formadas a partir desse tipo de solo raramente são mais profundas do que a altura de um humano, então mesmo que alguém escorregasse na areia movediça, não se afogaria. A areia movediça seca, no entanto, é outra questão. O efeito da areia movediça significa que cair em um silo cheio de grãos pode ser fatal. Em 2002, um relato de caso foi publicado contando a história de um homem que caiu em uma loja de grãos tarde da noite em uma fazenda na Alemanha. Quando os bombeiros conseguiram estabelecer em qual dos 8 tanques ele estava, o grão estava até as axilas e, agindo de acordo com a ideia clássica de areia movediça, o arrastava para baixo. Cada vez que ele exalava, o volume de seu peito diminuía, fazendo com que os grãos se apressassem para preencher a lacuna e tornando progressivamente mais difícil para ele respirar. Um médico foi abaixado em uma corda para lhe dar oxigênio e um arnês foi colocado em volta do peito do homem. Mas logo ele estava sentindo uma dor no peito agonizante e o médico desenvolveu um ataque de asma causado pela poeira. Os bombeiros chegaram a uma solução inteligente, no entanto. Eles baixaram um cilindro sobre o corpo do homem. Então, enquanto eles sugam o grão com um aspirador industrial, o grão não pode cair mais firmemente ao redor dele e ele sobreviveu. Para sobreviver a uma queda na areia movediça seca, você precisa de ajuda externa o mais rápido possível, mas e se você se encontrar em alguma areia movediça molhada, não se afogando, mas preso? Você precisa mexer um pouco a perna para introduzir água na areia ao redor dos pés para liquefazer a areia novamente.
A ideia é manter a calma, o que pode ser mais fácil dizer do que fazer, e inclinar-se para trás e se espalhar para distribuir seu peso de forma mais uniforme e esperar até que você flutue de volta à superfície. E não se esqueça do seu chapéu.